Há algumas semanas atrás uma coisa interessante aconteceu comigo. Eu vi um vídeo falando sobre a necessidade de acreditar na manifestação de nossos desejos para que eles realmente se manifestem. Mas depois de alguns dias eu esqueci completamente isso e continuei vivendo a minha vida normalmente. Na semana seguinte, eu estava organizando minha casa e eu pensei algo assim: eu sei que isso é praticamente impossível, mas seria legal manifestar essa coisa que eu quero. Aí na segunda-feira, cerca de 12 horas depois, alguém me mandou uma mensagem me oferecendo exatamente aquela coisa que eu queria e que eu achava que não ia acontecer. Ou seja, eu manifestei algo que eu queria, sem acreditar que era possível e mais do que isso, eu manifestei sem nenhum esforço, sem pedir ou falar com ninguém e mesmo sem tomar nenhuma atitude. Até o final desse vídeo, eu vou explicar para você por que isso aconteceu. Mas antes eu quero explicar se realmente dá para manifestar algo que você não acredita ser possível e mais importante ainda, eu vou te dar duas soluções para você manifestar mesmo aqueles desejos que são muito improváveis, seja porque eles parecem grandes demais, ou porque as circunstâncias ao seu redor te dão a impressão de que isso jamais vai acontecer. Então, se você gosta de conteúdos como esse e quer aprender como colocar a lei da atração para funcionar na sua vida, aproveite para seguir o meu canal. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu postar por aqui. Agora sim, vamos ao tópico desse vídeo. Olha só, acreditar que você realmente vai manifestar algo é uma coisa extremamente poderosa. Você com certeza já viu alguém que tinha uma crença tão forte de que conseguiria ter ou fazer alguma coisa que não havia força no mundo que pudesse parar aquela pessoa, não é mesmo? Alguém que conseguiu superar obstáculos de uma forma quase sobre-humana. Mas infelizmente o que acontece muitas vezes é que a gente quer muito algo e as nossas experiências passadas, as pessoas ao nosso redor ou mesmo a visão que temos de nós mesmos diz que aquilo não é possível. Então a resposta é: você pode sim manifestar aquilo que você não acredita que pode ter. E existem duas formas de fazer isso, que eu vou falar nesse vídeo. Bom, a primeira forma dá mais trabalho, mas ela também pode ter resultados mais duradouros. Neste caso, você não só pode ter a chance de manifestar esse desejo específico que você tem agora, mas ao longo do tempo, isso vai te permitir manifestar também muitas outras coisas e essa forma é trabalhar suas crenças limitantes. Lembrando que as crenças limitantes são justamente aquelas que não te permitem acreditar que você pode fazer, ser ou ter alguma coisa. Sendo assim, a ideia é modificar essas crenças e expandir sua maneira de pensar, para realmente acreditar que com o tempo você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que queira. Na vida amorosa, por exemplo, muitas pessoas têm crenças de que elas não merecem receber amor, ou que você precisa se comportar de uma determinada forma para ser amado, ou ainda que o amor é algo difícil e que um relacionamento precisa ser sempre complicado. Então, o primeiro passo é você entender quais são as crenças que estão te impedindo de manifestar o que você quer. Seja nos relacionamentos amorosos, nas amizades, seja na vida financeira, no trabalho ou até mesmo na sua vida emocional. Depois de identificar essas crenças, você vai ter o trabalho de trocar essas crenças por outras que estão de acordo com aquilo que você quer. Para isso, a ideia é questionar essa crença até o ponto que você entenda que ela não é necessariamente verdadeira, porque o que você vai perceber é justamente isso, que boa parte das crenças que você tem não são nem verdadeiras. Deixa eu dar um exemplo porque eu acho que tudo fica muito mais claro e fácil de entender. Vamos analisar a crença de que trabalhar muito e se sacrificar é o único jeito de ganhar dinheiro, porque eu acho que isso é algo que todo mundo já ouviu muitas vezes na vida. Um dos questionamentos que você pode fazer e que vai funcionar para praticamente qualquer crença limitante, seja na área da saúde, das finanças, dos relacionamentos etc., é você se perguntar se é assim para todo mundo. Voltando à crença que eu dei como exemplo, de que só é possível ganhar dinheiro trabalhando muito, pensa comigo se é assim com todas as pessoas. E a resposta é não, essa crença não é verdadeira para todas as pessoas. Se você pesquisar um pouco, vai encontrar muitos exemplos de pessoas que ganham muito dinheiro e trabalham poucas horas por semana. Além disso, se você olhar em volta,
você vai perceber que talvez seus pais ou pessoas que você conhece muitas vezes exercem um trabalho difícil e trabalham muitas horas por dia e mal conseguem pagar as contas, não é mesmo? A partir disso, a gente consegue modificar essa crença limitante de que a única forma de ganhar dinheiro é trabalhando muito e se sacrificando. O próximo passo então é trocar essa crença de que o dinheiro só vem com muito trabalho por uma crença que faça sentido para você. Só para ilustrar, você pode dizer que existem inúmeras formas de ganhar dinheiro e que nem todas elas são difíceis. Você pode dizer que as pessoas ganham dinheiro de acordo com aquilo que elas estão dispostas a fazer, mas que nem sempre isso precisa ser algo difícil. O importante é que você encontre uma crença que faça sentido para você e que você consiga aceitar como algo verdadeiro. Aí o próximo passo é reafirmar essa nova crença todos os dias e o máximo que você conseguir. Seja separando alguns minutos todos os dias ou simplesmente prestando atenção toda vez que você pensa naquela crença limitante e se dando alguns minutos para reforçar a nova crença. A questão é que isso leva tempo, mesmo porque as crenças limitantes que você tem foram construídas ao longo de anos e anos de repetição. E aliás, a Esther Hicks fala que uma crença é só um pensamento que a gente continua repetindo. Ou seja, aquelas crenças limitantes que você tem nem sempre são verdadeiras, mas você acredita nelas porque repetiu inúmeras vezes ao longo da sua vida. Então, como eu disse, isso leva tempo e particularmente eu acredito que é um trabalho para a vida toda. Mas se você realmente quer viver bem, quer alcançar todo o seu potencial e quer ser uma pessoa mais feliz, vale a pena trabalhar para modificar suas crenças limitantes. Agora, a segunda forma de você manifestar algo que você não acredita é focar não necessariamente no que você quer manifestar, mas sim nas sensações e sentimentos que você vai ter quando manifestar aquilo que você quer. Eu vi uma história outro dia de alguém que queria manifestar uma casa nova que estava completamente fora do orçamento dessa pessoa. E a maneira como ela manifestou essa casa foi simplesmente praticando todos os dias a sensação e as emoções que ela iria sentir quando finalmente tivesse essa casa. Isso é o que a gente chama de visualização criativa. Basicamente, todos os dias essa pessoa se imaginava abrindo a porta da casa, se sentando no sofá para assistir televisão, brincando com os cachorros ali e assim por diante. Acontece que depois de algum tempo, alguém que ela conhecia veio perguntar para ela se ela estava procurando uma casa. Aí, essa pessoa disse que tinha um amigo que conseguiu um emprego em outro país e estava com pressa de vender a casa dele. No fim das contas, essa mulher acabou comprando a casa por um preço que era menos da metade do valor original e que estava dentro do orçamento dela. O importante é entender que quando você pratica a sensação, a emoção associada àquilo que você quer, o universo entende que você já tem aquilo e de alguma forma, esse seu desejo vai se manifestar. A ideia, portanto, é se perguntar, se eu tivesse esse desejo realizado agora, como eu me sentiria? Será que eu me sentiria feliz, animado, grato? Depois disso é só começar a praticar essas emoções com frequência. Bom, no começo desse vídeo eu falei que recentemente eu manifestei uma coisa que eu não acreditava ser possível. Mais do que isso, sem esforço nenhum e sem nenhuma ação. Então, agora eu quero explicar para vocês, na minha visão, por que isso aconteceu. Como eu já venho falando aqui no canal, existe uma coisa fundamental que a gente precisa entender para manifestar qualquer coisa, que é a ideia de resistência. Lembrando que resistência é tudo aquilo que te impede de acreditar que seu desejo vai se manifestar, seja suas crenças, pensamentos repetitivos, ações e assim por diante. O que aconteceu comigo foi que no momento em que eu falei seria legal se isso acontecesse, mas eu sei que é praticamente impossível, eu liberei a resistência que eu tinha quanto àquele assunto. Ou seja, aquilo seria bom, mas não era tão importante. Não era uma coisa que eu precisava para viver melhor ou para ser feliz. Na prática, o que o universo ouviu não foi o eu sei que isso é impossível, mas sim o se não acontecer, está tudo bem, a vida segue. O que na verdade é uma vibração completamente diferente de eu não acredito que isso vai acontecer e isso é algo doloroso. Você consegue perceber a diferença entre uma coisa e a outra? Então, tenha em mente que as palavras são importantes.
mas a nossa vibração faz toda a diferença porque ela é a linguagem do universo. Quando eu comecei a escrever esse vídeo, eu pensei nessas duas soluções para essa questão de como manifestar sem acreditar, que são trabalhar com as nossas crenças limitantes e simplesmente praticar se sentir bem, que são duas coisas que eu faço com frequência e há um bom tempo. Mas antes de eu publicar o vídeo, veio o universo e me lembrou de que as coisas às vezes são muito mais simples. Então, eu sei que isso é algo que a maioria das pessoas não quer ouvir porque a gente quer sempre tudo pronto na hora. Mas se você quer chegar nesse ponto, no qual as manifestações ocorrem de uma forma simples, nem sempre demandam seu esforço e acontecem em pouco tempo, a solução é você realmente aprender mais sobre a lei da atração e colocar tudo em prática com frequência. Tenha em mente que quanto mais você praticar, mais você vai manifestar o que você quer de uma forma natural. E se você está realmente disposto a fazer tudo isso, deixa aqui nos comentários a frase "Eu sou capaz de criar o meu próprio destino e tenho o poder para manifestar o que quero".